Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Ótima tarde para você que está ligado na programação da Rede Boa Nova de Rádio. Ótima tarde para você que nos acompanha pela TV Mundo Maior. Estamos aqui dando início a mais uma edição do Jornal Nova Era. Este de terça-feira, dia 20 de agosto de 2019. E já deixo aqui o nosso carinho e gratidão à sua audiência, ao seu carinho e à sua companhia sempre agradável à nossa programação. Muito obrigada. Já trago aqui para o nosso Salve da Tarde, a nossa equipe de comentaristas, estávamos aqui em off já conversando, aqui a conversa não para em um minuto. Astrid Saeg, seja bem-vinda, boa tarde. Pois é, já estávamos aqui filosofando, né, Guilherme? Hoje o Tarquínio e o João estão presentes, agora hoje o time está completo, é uma alegria compartilhar com vocês, né, que tenhamos aí momentos de luzes em conjunto. É isso aí. Tarquínio, João, sejam bem-vindos, boa tarde. Boa tarde, queridos ouvintes, boa tarde, queridos amigos, boa tarde a todos os queridos. Aos não queridos também. Maravilha. E aí, então, acompanhando aqui a todos os nossos queridos, boa tarde. Quer sejam os presentes e todos os nossos ouvintes, espectadores. Boa ótima tarde a todos. Maravilha. É com essa alegria que nós iniciamos o Jornal Nova Era. Já agradeço aqui o apoio técnico do Marcos Magrini, do Boris Maciel e do Jefferson Silva, que nos permitem chegar com voz e imagem até onde você está. Agradecemos também ao apoio da Vera Lúcia, da Solange Ribeiro, elas que estão atendendo o telefone do ouvinte, que é o 0800 979 5011, e o WhatsApp, que você também conhece, é o 0 operadora 11 996433827. 996433827. Vamos começar o Jornal Nova Era com um resumo de notícias dos principais jornais do país. Fique sabendo que a Polícia Militar do Rio de Janeiro encerrou o sequestro do ônibus na ponte Rio-Niterói. Um homem entrou por volta das 5h30 da manhã num ônibus da linha Jardim de Alcântara, em São Gonçalo. Este ônibus que ia para Estácio, na região central do Rio de Janeiro. Ele estava usando uma arma de brinquedo e carregava 1 litro de gasolina. Depois de 3h30, às 9h04 desta manhã, o homem desceu do veículo, foi baleado por atiradores de elite e morreu. Ao todo, haviam 37 pessoas no ônibus. 6 reféns, 4 mulheres e 2 homens, já haviam sido liberados no momento em que o sequestrador foi baleado. Nenhum refém ficou ferido. Durante o sequestro, o trânsito foi bloqueado nos 2 sentidos da ponte. Às 10h24 da manhã de hoje, a via foi totalmente liberada somente no sentido Niterói. E às 10h45, as 2 das 4 faixas no sentido Rio também foram liberadas. E até agora, não se sabe o que motivou a ação deste criminoso. Nossas vibrações amorosas aí para a família, que certamente ele pode ter uma família, não é? Amigos, conhecidos, e para as pessoas que passaram por estes momentos de estresse, desde as 5h da manhã até agora há pouco, às 9h da manhã, mais este caso de sequestro que terminou com a morte do sequestrador no Rio de Janeiro. O Estado de São Paulo passará a emitir a partir de hoje, dia 20, o novo modelo de carteira de identidade. Entre as mudanças do novo RG estão a dimensão, que ficou agora reduzida, os novos dispositivos que aumentarão a segurança contra a falsificação. Outra novidade é que o novo modelo possibilita ao cidadão incluir informações de outros documentos, como título de eleitor, numeração da carteira de trabalho, o certificado militar, carteira nacional de habilitação, além de outros dados, como indicativos de necessidades especiais, além do tipo sanguíneo. O cidadão também poderá optar por colocar o seu nome social no documento, sem a necessidade da alteração do registro civil. Para aumentar a segurança, o novo modelo conta com um QR Code que serve para garantir a autenticidade do documento.
E a mudança do COAF para o Banco Central prevê a saída do atual presidente Roberto Leonel, indicado por Sérgio Moro. O órgão atua na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro. Preso há 16 anos no Brasil pelo sequestro do publicitário Washington Oliveto, o ex-guerrilheiro Norabuena foi extraditado para o Chile. E 12 filmes brasileiros disputam uma vaga de filme estrangeiro no Oscar 2020. A cerimônia está marcada para o dia 9 de fevereiro do próximo ano. Um resumo das nossas notícias que circularam pela internet, pelas redes sociais. Este destaque para a questão da violência no Rio de Janeiro ainda é algo que nós temos que administrar, não é, Astrid? Pois é. Administrar no sentido de nós melhorarmos interiormente, sim, né? Sim. E favorecer também, de certa forma, a compreensão disso tudo. A gente se rebela, a gente não aceita, porque não é fácil, maiormente para a família do envolvido, né? Agora, a gente entende e não entende. A gente entende, são circunstâncias desfavoráveis que geram isso tudo, né? Ou favoráveis também no sentido que propiciam esse tipo de coisa, mas nem sempre nós podemos, de certa forma, acatar com altivez uma notícia dessa. Então, a nossa vibração para a família, sem dizer do envolvido que parece-nos não tem culpa, né? E que nós possamos, de alguma sorte, distensionar a família através da nossa vibração amorosa, colaborando, mesmo que à distância. E como nós sabemos, de alguma sorte, que a justiça existe em si, né? Nós temos a certeza que a vítima será certamente colocada numa situação favorável perante si mesmo, ao passo que aqueles que delustram a sua conduta certamente terão as consequências. Não queremos julgar, né? Mas antes exaltar o papel da vítima, que não tem culpa e certamente se libertará em breve. Quando nós fazemos este breve comentário desta notícia, João e Tarquínio, é porque se este tipo de notícia ela virar muito cotidiana, né? A gente sabe que notícias como essas, infelizmente, vão continuar surgindo aí no noticiário, mas quando a gente não coloca pelo menos um olhar ou uma vibração, parece que a gente acaba banalizando a situação, não é? Olha, foi difícil não relacionar esse caso de hoje, porque praticamente a gente já estamos acordando cada vez mais cedo, né? Já a partir das 5 da manhã e logo às 6 da manhã a notícia começa a explodir. Foi difícil não relacionar esse caso com o caso do ônibus 174 Sim. no Rio de Janeiro, do Sandro Nascimento Barbosa, né? Barbosa Nascimento. E chama a atenção a forma com a qual estão acontecendo e colocando em risco pessoas inocentes. Quer dizer, no caso anterior, parece que no caso do Sandro houve uma outra morte, né? Quer dizer, da intervenção policial, e nesse momento o sequestrador. Quer dizer, é difícil e nós temos que vibrar pela paz cada vez mais, Sim. porque esses casos estão surgindo com muita intensidade, a violência no trânsito é incrível, a quantidade de assaltos, embora esteja caindo no país, as notas são essas, né? Da criminalidade, porém, precisamos ganhar cada vez muito mais paz, né? Dessa convivência, não só na cidade ou nas cidades, no país, como no planeta como um todo. E realmente é difícil, né? Quer dizer, uma situação como essa, com certeza muitas informações ainda chegarão para que a gente possa elaborar melhor essa situação, mas vai colocando em pânico toda a sociedade. Mas é isso, é mais um caso de violência no Rio de Janeiro, mais um caso de violência no país, e que hoje coloca novamente o Brasil entre os países mais violentos do mundo nessa questão dessa movimentação urbana, o que não é bom, né? O país que vive por uma crise tão grande, econômica, social, né? Política, em todos os aspectos, e nós estamos precisando que a questão que envolve o turismo no Brasil, o Brasil que foi privilegiado, uma natureza privilegiada, né? Pelo nosso Deus, né? E isso com certeza é um elemento muito forte para favorecer o turismo e melhorar as condições do país. Mas esse caso é mais um caso que coloca o Brasil numa situação bastante
vamos dizer assim, de pronto, né, para que as pessoas comentem sobre essas questões de violência em nosso país. Olha, eu digo o seguinte, é preciso educar as nossas crianças, Sim. pôr todo mundo dentro da escola, em tempo integral. É preciso dar formação. Tem muita criança na rua, tem muita criança abandonada, tem muito jovem aí solto na vida, porque não tiveram acesso à escola, né? A equação, na verdade, é muito simples. O problema é que não há uma preocupação exaustiva, uma preocupação prioritária total com isso, não é? Um país inteiro preocupado com a educação e fazendo acontecer, já não estaria acontecendo essas coisas, eu acredito, né? Dizer, você está fazendo uma relação entre marginalidade e falta de escola? Sim, eu estou mesmo, porque é essa a questão, né? Agora, assim como no caso do Sandro, quando for possível se aproximar dessa figura, dessa pessoa, e levantar o histórico e tal, como aconteceu depois com o Sandro, a gente viu as matérias e tal, aí você entende a pessoa. Um menino que estava lá na Candelária, viu os amiguinhos sendo assassinados, né? Envolveu-se com droga, não tinha pai e mãe, né? Vivia com uma tia. Aí você entende o quadro. E você diz, bom, uma pessoa dessa vai chegar nesse ponto, né? Então a gente precisa ver. O fato em si choca. Ou, como a Guiomar disse, dependendo da situação, a gente não liga, é banal, né? Não pode ser banal, tem de chocar, mas também nós temos de ter esse olhar mais atento para depois de tudo analisado, você perceber, porque não acontece assim, não acontece à toa, né? E, por último, é preciso formar o homem, né? E aí eu digo para você o seguinte, que disciplina forma o homem? Você tem, só isso, Guiomar, você quer aprender a dirigir, você vai para a escola e aprende a dirigir. Você quer aprender uma profissão qualquer, você quer dirigir um navio, você quer pilotar um avião, então tem a escola, né? E a escola do homem, qual é? Eu te digo, é a filosofia. Nós vamos trazer aqui para os comentários da Astrid, do Tarquínio, do João Tomás, uma matéria que nós encaminhamos para que eles pudessem hoje tecer alguns comentários. Nós definimos esta matéria em nossa reunião de pauta e ela traz o seguinte título: Exagero de filtro em selfies pode revelar o emocional frágil. Como resistir à tentação de usar filtro quando se faz uma selfie? Mas há quem resista, não é? Os recursos de alteração de imagem de uma fotografia são inúmeros. Trata-se de uma nova forma de maquiagem virtual. Muitos já não se reconhecem sem estes filtros. Até que ponto o exagero do uso de filtros em imagens pode revelar esta fragilidade emocional de um indivíduo? Psicanalista Leonardo Goldberg, doutor em psicologia, lembra que as pessoas sempre sentiram vontade de realizar edições na própria imagem, como com a própria maquiagem que data já do Antigo Egito. Essa necessidade do ponto de vista estético faz com que o sujeito tente se aproximar de uma imagem ideal, que varia de acordo com o tempo e a cultura. Segundo Goldberg, apesar de o conceito de imagem ideal ser inalcançável, o sujeito hoje é bombardeado por uma exigência estética computadorizada, editada através de filtros, Photoshop, cada vez mais acessíveis por qualquer usuário que consiga manejar um smartphone. Para o especialista, essa necessidade de editar a própria imagem, sobretudo na selfie, faz com que o sujeito tenha a impressão, sempre passageira, de que diminui a distância entre a beleza que tem e aquela que ele gostaria de ter. Então, eu trouxe aqui para os comentários dos nossos filósofos, que são todos, né? João Tomás também entra nessa categoria aí de filósofos, porque o filósofo Alexander Gutierrez Baumgarten, ele que viveu entre 1714 e 1831, foi o primeiro que utilizou a palavra estética no conceito moderno. Ele tinha o intuito de estabelecer uma disciplina da filosofia que se encarregaria de estudar todas as manifestações artísticas. E essa palavra estética deriva da palavra grega
Aesteses, seria isto? Isso. E que significa sensibilidade. A gente pode seguir por esse caminho, Astrid? Certamente. Né? Baumgartner foi assim um ilustrador dessa temática tão rica, né? E certamente ele trouxe assim conceitos importantíssimos para essa questão da arte, do bem, do belo, né? Agora, eu gostaria só de passar rapidamente, Guilmar, eu estou na cabeça essa questão que o Tarquínio colocou, a importância de nós exaltarmos também a educação filosófica no sentido moral, no sentido ético e no sentido de desenvolver o amor na criatura. Então, nós poderíamos conciliar efetivamente as duas questões e dizer, olha, essa aestesis, a qual é citada inclusive por Herculano Pires, implica em sensibilidade. Sensibilidade amorosa, no caso do bem, e sensibilidade para o belo, no caso da estética. Ora, os dois se fundem. Leon Denis exalta essa conjunção. Efetivamente, o que dizer sobre essa presença do virtual no mundo, que na verdade não é presença, mas é uma ausência. É um território sem dono, é um lugar nenhum. Nós temos aí verdadeiros sites, bastante conteúdo, mas são sites no sentido virtual, porque é um lugar que não existe. O que nós não podemos é tomar esse lugar como sendo algo verídico, algo real. Eu nem diria real, mas o virtual consiste em algo que não é possível. Ou se é possível, nós temos assim como oposto do possível aquilo que é real. Mas o virtual nem tem esse oposto. Então nós nos ludibriamos, imaginando alcançar o ideal, que é um ideal que não é. Então, do ponto de vista filosófico, não existe o bem vinculado ao belo, como é o caso de Leon Denis, sem o esforço pessoal de iluminar-se, de elevar-se, de buscar o bem em si mesmo, do qual a aparência é consequência. E não o contrário. Não vai ser idealizando uma imagem virtual que eu vou ser feliz se eu não porto em mim esse sentimento que a aesteses traz, que é a vida interior legítima. Então, a busca há de ser não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Eu sendo o bem, certamente isso resplandecerá na minha imagem. Então, não são traços fortuitos, não são cores, não são imagens que por vezes até deterioram um pouco, porque às vezes acabam caindo no grotesco, né? Quando na verdade o ser em si é esse real em mim que importa trazer para o mundo, aflorar através da minha aparência. Então, isso realmente é uma conquista. E Leon Denis coloca a importância dessa junção do bem e do belo, que o belo não existe em si, senão no homem, né? Ou seja, ele existe em si, na natureza, é o ser. Mas esse belo conjugado com a aparência, importa que ele seja vivenciado como uma prática interior. Então, os espíritos evoluídos, o bem e o belo são juntos, identificam-se a moral e a aparência, sem dizer que um é a aparência do outro e o outro é a fonte do outro. Então, nós temos essa dualidade que, na verdade, é um par bem posto. Enquanto não vivenciarmos o bem, não podemos dizer somos belos, somos maravilhosos, porque não fui, né? Trata-se de um verdadeiro narcisismo, que a gente pode voltar a comentar depois, oportunamente. João Tarquínio? Olha, o assunto é bastante interessante, não é? E ao mesmo tempo, extremamente atualíssimo. Então, precisaríamos de muito tempo e poderíamos voltar a esse assunto várias vezes, porque há muito o que pensar. De toda forma, eu logo de cara assim vou dizer o seguinte, para você ter uma ideia de quanto é importante a questão estética hoje, veja, por exemplo, a estética da mulher mais gordinha, por exemplo,
que até pouco tempo atrás ela não era aceita, né? A moça um pouco mais gordinha era tirada da cena, né? E elas são lindas, né? Elas são lindas. E muito mais interessante é aquela ainda que se assume mesmo como tal e não aceita a imposição de um modelo magro, porque cada um é bonito fisicamente como é, né? Mas a imposição é essa, a tal ponto que eu não sei se vocês se lembram que algumas meninas começaram a sofrer de anorexia, bulimia, para atingir um ideal de físico, de perfeição, vamos dizer assim, modelo, o padrão que foi estabelecido, que é uma verdadeira loucura, né? E que eu particularmente acho péssimo, eu particularmente não gosto, né? Bom, enfim, então, vamos focar, você vê, só aí teríamos um mundo para pensar, essa questão da estética que é imposta como modelo para as revistas e tudo mais, né? E excluindo as outras, tem mais, né? Porque é uma questão também que está relacionada diretamente com o racismo, porque há também a questão do negro, né? O negro que também nas suas formas não é aceito, né? E aí se fala que se compara padrões. Mas tudo bem, eu não quero falar disso. Hoje eu acho que não mais. Bom, é discutível, mas tudo bem. Mas eu acho que eu vou por aí. A questão, para mim, mais importante é a seguinte. Fala-se hoje que nós temos de nos cuidar. Isso aí é meio que está aí, né? Vamos dizer assim, dissolvido o nosso ser. Todo mundo tem de se cuidar. Ou seja, cuidar do nosso ser. Tá bom. A velha nova estética é imposta no sentido do ser epidérmico. Haja vista, por exemplo, não sei se me entende, mas eu vou me fazer entender, haja vista, por exemplo, as mulheres que atuam em Hollywood, as atrizes que atuam, né? E como elas ficam, porque elas envelhecem, não pegam mais papéis e fazem coisas horríveis consigo mesmo, né? A Meg Ryan, acho que é Ryan que se fala, né? É um exemplo, né? Uma menina linda, né? Ela está parecendo Coringa hoje, né? Vamos falar a verdade, está parecendo Coringa. Vai assistir os filmes que hoje ela está com a boca desse tamanho, é um negócio terrível, porque elas não querem envelhecer, né? Tudo bem. Bom, hoje, quando alguém se cuida, ela se cuida corporalmente, ela vai à academia. Mas como é que é o cuidar-se que importa? O cuidar-se antigo, a proposta antiga do cuidar-se, no sentido estético, não é? É cuidar da própria alma. Então, na antiguidade, a proposta era essa, você cuidar da sua alma. E não vou entrar no assunto, talvez nós possamos entrar, essa questão que a Astrid colocou é fundamental, dizer, esse eixo, essa relação, essa junção entre ética e estética. Isso está na doutrina dos espíritos, está na revista Espírita, tem um capítulo que diz, olha, na verdade os espíritos, conforme vão reencarnando, eles vão modelando o corpo físico e a beleza não é, a beleza é outra. A beleza é uma outra coisa. Quer dizer, o espírito vai se tornando mais evoluído e ele vai metamorfoseando o corpo físico, mas no sentido da evolução ética e estética. João? Olha, o tema realmente é importantíssimo, né, para ser discutido e tem vários enfoques. E nós vamos assistindo com esse tipo de comentário aí, o poder da imagem em detrimento do conteúdo, né? E que é fortemente explorado pelos jornais, né? Inclusive pelos jornais, tanto o virtual quanto o físico, né? Quando dá a escolha, por exemplo, de uma foto que vai ser a foto de chamada da primeira página, né? Então, se for, já foi muito discutido, já foi tese de mestrado e doutorado, o impacto que essas imagens têm e como são escolhidas e às vezes como elas são focadas para poder impactar o leitor. Agora, quando nós vemos uma notícia como essa,
uma apresentação de argumentos, ou seja, o caminho virtual trabalhando em cima, propondo filtros para que as selfies saiam da melhor maneira possível, né? Então, já se começa a trabalhar a questão virtual, você não precisa nem ter muito esforço, né? E o Photoshop, quando foi utilizado, o pessoal falava, bom, olha, né, principalmente as revistas masculinas, né, ou as revistas femininas, coisas que apresentam a chamada beleza padrão, né, já eram trabalhadas. Não, na vida real não é assim, mas o Photoshop foi eliminando, né, determinados imperfeições, né, no que tange a exposição do físico humano, né? Então, já não é de hoje que o mundo virtual vem trabalhando nesse sentido. Essa supremacia da estética sobre outros aspectos da formação da pessoa, o problema é que vai ganhando exacerbação. Há um tempo atrás saiu, né, um programa, hein, né, como se pode chamar, envelhecendo as pessoas. É um aplicativo, né? É um aplicativo para envelhecer as pessoas. Uhum. Então, está aí, né, essa questão. E aí na matéria, vamos assim, colocando sobre a dificuldade de se alcançar a chamada estética ou a imagem ideal. Eu acho que vai criando alguns aspectos no ser aí que vai dificultando cada vez mais a compreensão sobre a trajetória da vida. Porque a temporalidade, o tempo pelo qual nós percorremos e que nós temos que percorrer, o que vai ser disponível para nós percorrermos, ele apresenta uma trajetória natural, quer dizer, não dá para brigar contra esse tempo. Agora, é possível, né? Quer dizer, hoje nós temos exemplos que nos dão a noção clara de que o que já se oferece pelo ponto de vista natural, da utilização de tudo, já faz com que a gente tenha, né, essa segurança maior de que o aspecto visual chegue a uma idade em que lá atrás não se chegava. Uhum. Mas envolve uma série de outras coisas, né? Então, uma coisa curiosa, quer dizer... essa compreensão da trajetória da vida, achei lindo isso. Achou? Você detonou, cara. Maravilha. Esse barato. Meu Deus. O que eu vou fazer com o morenão? O que eu vou fazer com o morenão lindo desse? Mas a mudança do padrão estético, eu acho que está aí para nós observarmos. Eu acho que eu vou colocar 2 pontos importantes. O Antônio Carlos falou do visual feminino mais gordinho ou do homem, né, da mulher ou do homem. Se nós formos comparar o que era o padrão estético no Renascimento, o que é o padrão estético no moderno atual, porque tem vários modernos, né, mas vamos colocar no moderno atual, é curioso, né? Vamos olhar a questão da moda. A moda também é uma coisa super curiosa, ela tem certos momentos cíclicos, outros não. A calça boca-sino já foi a calça boca de sino, né? Ou alguns chamam boca-sino, que rolou nos anos 60, 70, desapareceu por um tempo e ressurge hoje. E quem fosse usar, fora desses 2 momentos, ia falar, você está ultrapassado. Uhum. Mas agora, e quem impõe a moda? Não é a pessoa que escolhe, no fundo, é a indústria que vai propondo o que é moda ou não. Então, se nós olharmos o padrão do Renascimento e o padrão do moderno atual, nós vamos observar 2 momentos distintos, quer dizer, lá o gordinho, o estético, né? Todos os modelos femininos, inclusive do nu feminino ou do nu masculino, eram pessoas, claro, sempre teve o físico do atleta, mas sempre foi um físico lá no Renascimento da mulher mais gordinha e hoje é da mulher esbelta, que já causou uma série de problemas. Mas o que me chama a atenção me parece que existe uma escravidão sobre a estética, né? Existe uma escravidão sobre a estética. E eu quero lembrar aqui um autor que já discutiu questões que envolvem a chamada Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord, que é um livro que foi lançado em 1967, 68, e que tem um nome que se chama Sociedade do Espetáculo. Então, quer dizer que nós estamos sempre voltados para aquilo que é a apresentação, o show, o lado espetacular das coisas. E, de repente, a gente esquece de viver o cotidiano como, de fato, ele é.
Nós estamos no Jornal Nova Era desta terça-feira, hoje dia 20 de agosto de 2019, falando a respeito dessa questão da beleza, da estética, a matéria que diz exagero de filtro em selfies que pode revelar um emocional frágil. Nós fizemos aqui uma primeira rodada de comentários e agora vamos voltar a falar mais, porque esse tema nos dá essa oportunidade de refletir, não é, Astrid? Como colocou, é muito atual, né? E Muito. vigora nas sociedades aí com força total. Mas o que acontece? Esse fato me faz rememorar uma lenda que certamente todos conhecem, que é a lenda de Narciso, né? Então, Narciso era um homem que se achava bonito, mas ele caminhava pela floresta, ele queria se ver, ele queria conhecer um espelho, e deve ser difícil mesmo a gente viver sem espelho. Eis que ele se depara, porque a gente nunca se vê sem um espelho, eis que ele se depara e debruça sobre o lago, ele depara, portanto, com a própria imagem. Então, quando ele vê a própria imagem, ele diz, puxa, mas como eu sou lindo, como eu sou maravilhoso, apaixona-se pela própria imagem. Eu acho que esse é um pouco o caso da selfie, né? A gente fica lá, e cabelo, isso aqui, tá? Então, é uma forma de se apaixonar por si mesmo. Para quê? Para se sentir bem consigo mesmo, né? Só que se sentir bem consigo mesmo tem um outro viés. Se não me engano, um texto de Herculano, ele coloca o seguinte, que a lenda de Narciso, vislumbrada também pelo lado filosófico, implica o indivíduo debruçar-se sobre a imagem, sobre a água que reflete, mas vai refletir o quê? Não a imagem aparente, mas a imagem da sua essência, se é que é uma imagem. Então, efetivamente, se eu me vejo como uma essência rica, múltipla, cheia de potencialidades, o sentido do amor, do bem, do belo, intrínseco nisso tudo, eu não vou me apaixonar pela minha imagem, mas por aquilo que eu sou. Então, isso seria um lado positivo até dessa lenda de Narciso. Então, vamos nos apaixonar pelo aquilo que nós somos, né? E geralmente a gente faz o contrário. Ah, porque eu sou isso, aquilo, eu tenho muitos defeitos, eu não consigo, eu me sinto péssima. Então, eu preciso da imagem para sentir bem comigo mesma. Né? Sente, mas momentaneamente. Por quê? Porque é algo passageiro, mormente virtual, que não é real. Então, busquemos os valores internos, busquemos o nosso ser, apaixonemos-nos por aquilo que nós somos e nos sentiremos felizes conosco mesmo. E certamente essa questão da imagem será não só uma questão provisória, mas importa também, por outro lado, considerar que é importante por ser se apaziguar consigo mesmo. O que não pode é o exagero, porque às vezes isso redunda em comportamentos até viciosos, a ponto da pessoa precisar muito se adorar e não conseguir viver aí sem uma imagem virtual, nem que seja para momentaneamente satisfazer-se. Isso está ocorrendo hoje. A gente substitui bastante o real, se é que real é o oposto de virtual, a gente se delustra até diante disso tudo, dizendo, olha, eu sou a minha própria imagem. Não, eu não sou a minha imagem. Eu sou aquilo que eu sou interiormente e que não tem imagem, mas tem sim uma alegria inefável. Não é uma alegria fata, é uma alegria inefável. Eu me sinto bem comigo mesmo. E certamente a aparência será consequente, embora importe considerar. Tarquínio? Então, é interessante o que a Astrid traz, porque me faz lembrar que existem algumas linhas da psicologia mais ao gosto dos Estados Unidos, né? Alguns psicanalistas lá propuseram, mas não só eles, por exemplo, o alemão, né? O Fromm, mas o Fromm também esteve morando, né? Saiu do nazismo e foi morar nos Estados Unidos, né? E o Erich Fromm. E aí, o que eles propõem? Eles dizem o seguinte, que o auto-amor, você que me fez lembrar disso, que o auto-amor gera o amor ao outro. Sim. O auto-amor, não é? Sim. Agora, veja, e isso Jesus também falou, a gente despreza isso, mas ele disse isso, que a base do amor ao próximo é o amor a si mesmo, né? Então, agora veja, e aí eles dizem o que é mais interessante, quando você encontra alguém muito raivoso, difícil de conviver, não é? Tem gente que diz assim, ele ama a si mesmo, ele põe-se no lugar acima de tudo em relação aos outros. Essa psicologia diz não é o auto-amor que está por detrás deste tipo de comportamento, está uma atitude de autodesprezo.
é o contrário. O autodesprezo, né? Isso é da psicologia, né? Não é só americana, né? Mas, quer dizer, o autodesprezo gera essa atitude de ódio, de vingança, de raiva, de desamor para com o outro, não é? Então, no limite, quer dizer, a gente precisa tomar cuidado, isso Herculano fala também, mas isso Aristóteles fala também, que é muito tênue, vamos dizer assim, a linha que separa o auto-amor da vaidade, né? E a vaidade aí já é o exagero, né? Então, nós precisamos dosar esse se querer bem, mas se querer bem é fundamental para se querer bem ao outro. Eu me permito rapidamente, João, existe uma postura na filosofia existencialista que nós somos seres em relação. Então, o que acontece? Eu me julgo segundo o olhar do outro, né? Eu vivo segundo o outro me concebe. Isso é vida de relação. Então, nós colocamos todo o valor no outro. Conforme o outro me julga, eu vou ser feliz. Mesmo que ele esteja errado, não importa. Mas assim eu sou vista, né? Então, essa questão da aparência é muito importante sob o olhar de terceiro, mais do que perante mim mesmo. Por isso que às vezes até me desprezo, me menosprezo para ressaltar-me perante o outro. Nego até o meu eu para ser reconhecida. Desculpa, João. Não, que é isso, muito pelo contrário. A Astrid acho que puxa um caminho muito forte e dentro dessa linha que a Astrid coloca, eu vou dizer que não foram poucas as pessoas com as quais eu me deparei que falaram assim, mas o que o outro vai dizer? Né? O que o outro vai dizer? Isso é importante para a né? nossa autoestima, né? Quer dizer, você vai a uma festa de casamento, eu tenho aqui do tipo A, B, ou C ou D, porque o outro vai falar bem ou vai falar mal. Isso mesmo. Quer dizer, eu vou estar com as minhas vestes de um jeito, com o meu cabelo, com o meu automóvel, mas o que o outro vai dizer, né? Então, essa questão é uma questão que a Cid traz muito bem, porque muitas pessoas, às vezes, na verdade, vamos dizer assim, definem trajetórias, não todas, mas definem algumas trajetórias de vida que passa pelo, vamos dizer assim, eu elimino o meu eu em detrimento do outro, quer dizer, e aí passa assim, o que vai dizer, né? Quer dizer, você nem sabe, mas já está imaginando o que o outro vai dizer. Mas eu volto a frisar que essa questão que envolve a discussão em relação à questão estética do físico, quer seja, né, da vestimenta, o autor que eu pesquisei, que a gente se aprofundou nos estudos dele, que viveu entre 1901 e 1948, ele já, em alguns dos seus textos, ele colocava o quanto nas primeiras décadas do século XX, lá pelos anos 20, 30, por exemplo, como é que as pessoas já davam muita valorização a esse aspecto estético e não valorizavam aquilo que a Cid comentou sobre a questão moral, né? Ou seja, a estética já estava em supremacia em relação a outros aspectos da formação. Mas eu volto a falar um pouquinho dessa questão, parece que há uma escravidão sobre o estético, né? E aquilo que a gente sofre. Quando eu era garoto, nos anos 60, 70, né? Surgiu a onda do jeans, né? Mas que, na verdade, lá no começo, não sei quem vai se lembrar, mas nós não tínhamos o tal do jeans, nós tínhamos o brim. O brim coringa santista, não é? Era o brim, era coisa menor, né? Então... Calça americana. Calça americana. Depois veio o jeans, né, e tal. Mas nos anos 60, 70... eu era orientado pela minha mãe, cuidado para não rasgar, porque a gente brincava, né? Ia correr, ia para a escola, cuidado, não vai me rasgar as calças que você estraga. E aí no domingo agora eu estava assistindo futebol feminino pela televisão e o locutor, a câmera passa pela Cristiane, que é a jogadora do São Paulo, e aí aparece a Cristiane com a calça muito rasgada, né? Assim, com fortes rasgos, né? Ou seja, quando eu era garota, minha mãe falava, essa calça está inutilizada, porque não dá nem para... mais rasgo, mais está na moda hoje em dia. Não dá para remendar, né? Que se era a calça dos tecidos mais nobres, né, e tal, tinha a costureira ou o costureiro que cerzia o tecido. Pegava um tecido bom para colocar onde rasgou e recuperar. Eu nem sei se tem mais cerzideira hoje. Então, conclusão. Então, o padrão estético. Então, vejam, lá nos anos 60, 70, se você rasgasse uma calça, quer seja ela de jeans ou de tecido comum, como tergal, sei lá quais que tem hoje, você estava
estragando, rasgando. Hoje é moda, quanto mais rasgado, mais caro. Agora eu quero dizer que uma das calças que não estava rasgada, minha, rasgou no joelho, eu falei, agora estou na moda. Eu só preciso fazer o simétrico do outro lado. Você sabe o que eu queria dizer ainda? Especialmente para a querida amiga Guiomar, como é bom para a mulher se sentir bela, né? A gente tem que visualizar esse lado também. Mas como vocês estão colocando, não pode escravidão, né? Sim. Não importa o vício. Mas faz parte também do nosso ser. A gente tem que exaltar. Sim, a autoestima. beleza, sim. Autoestima. As meninas estão belas. Estão. As meninas Agora estão sim, belas. João. Agora Não, as sim. meninas estão. Olha, esse momento aqui do Jornal Nova Era às terças também é oportunidade para trazermos a assessoria de comunicação do INSS, a prestação de serviços aqui para você que está nos acompanhando. Quem está conosco é o Carlos, pois a Gleice Bessa, agora ela aposentou, está de boa. Gleice já está aposentada, mas segue o trabalho da assessoria de comunicação do INSS com o Carlos. E a pergunta que eu faço para você, Carlos, é a seguinte: quais são os prazos para que os dependentes do segurado falecido possam requerer a pensão? Pode sim. Para ter direito à aposentadoria por idade, não é necessário que a pessoa tenha contribuições recentes. No entanto, é preciso que ela tenha idade e tempo mínimo de contribuição. A idade necessária é de, no mínimo, 65 anos para o homem e de 60 anos para a mulher. Já o tempo de contribuição exigido é de 15 anos em qualquer época. Outra informação importante é que o fator previdenciário só será utilizado na aposentadoria por idade se for vantajoso para o segurado. Vale lembrar que a aposentadoria por idade é um dos benefícios que tem concessão automática. O segurado deve ligar para o telefone 135 ou acessar o site gov.br/meuinss para requerer o benefício sem necessidade de ir a uma agência do INSS. Constatado que os requisitos foram cumpridos, a aposentadoria por idade será concedida de forma automática. A gente quer que o assunto Olha, continue. eu quero aqui só fazer uma retificação. A pergunta para o nosso querido Carlos foi sobre tempo de serviço, né, Carlos? Agora sim, eu quero saber sobre os dependentes dos segurados falecidos. Como eles podem requerer aí essa aposentadoria? Desde 2015, com a publicação da Lei 13.183, os dependentes do segurado têm até 90 dias após a morte para requerer o benefício no INSS e receber o pagamento desde a data do óbito. Os dependentes que pedirem a pensão a partir do 91º dia após a morte terão direito ao pagamento dos 3 primeiros meses e vão receber somente a contar da data do requerimento. Mas atenção, esse prazo não inclui os dependentes menores de 16 anos e os considerados incapazes para a vida civil. Nesses dois casos, a pensão por morte pode ser solicitada por um tutor ou curador até 180 dias após a morte para ter o pagamento do benefício garantido desde a data do óbito. Para saber mais sobre a pensão por morte, as pessoas podem ligar para o telefone 135 ou acessar o site inss.gov.br. Ok, Carlos, e para terminar, por último... Por último, tem uma informação importante e que muitas pessoas desconhecem. É sobre a isenção do imposto de renda para quem recebe aposentadoria por invalidez, por doença grave ou acidente de trabalho. As pessoas que são aposentadas por invalidez por doenças como AIDS, alienação mental, cegueira, doença de Parkinson e esclerose múltipla, entre outras, são isentas de imposto de renda. É importante ressaltar que as doenças graves estão definidas em lei. Além dos aposentados por invalidez por doença grave, também tem direito à isenção do imposto de renda quem recebe benefício por acidente de trabalho e doença profissional. Ouvintes, até a próxima semana. Esta a participação da assessoria de comunicação do INSS, agora conosco Carlos, trazendo informações importantes. Se você tem alguma dúvida sobre aposentadoria, benefícios, ligue no telefone 135. Eu quero trazer aqui para vocês que nos acompanham a previsão do tempo. Ontem foi bem interessante, 3 horas da tarde, o dia virou noite, não é? Então, um corredor de fumaça proveniente de queimadas na Amazônia vem descendo pela América do Sul desde a semana passada, atingindo o centro-oeste, o sudeste e o sul do Brasil e países vizinhos, como a Argentina, Uruguai, Peru e Bolívia. O fenômeno ocorreu e ocorre todos os anos entre agosto e setembro, por causa da temporada de seca, mas chamou a atenção ontem, depois que uma mistura de fumaça com frente fria atingiu São Paulo, escurecendo a região da capital no meio da tarde de ontem.
No caso de São Paulo, a fumaça provocada pelas grandes queimadas no sul da Bolívia e no Paraguai no final de semana contribuiu para que às 15 horas de ontem parecia 8, 9 horas da noite. Esse foi o fenômeno que ocorreu. E a temperatura caiu. Aqui em Guarulhos, máxima de 16 graus. Sorocaba terá máxima de 21 graus e Três Corações a máxima de 24 graus. Eu quero aproveitar, já que falamos sobre Sorocaba, que nesta terça-feira, dia 20, às 19 horas, vai acontecer um evento, uma palestra com Wilson Point. O Wilson Point, ele é um empreendedor focado em estratégias de negócio, especialista e mentor de pequenas empresas. Isso para você que está em Sorocaba. Nesta terça-feira, palestra no Parque Tecnológico de Sorocaba, gratuitamente, para você compreender um pouco mais a respeito de empreendedorismo. A partir das 19 horas, o Parque Tecnológico, que fica na Avenida Itavuvu, número 11.777. E a palestra é gratuita. Quero trazer rapidamente também aqui participações de ouvintes que mandaram mensagens pelo nosso WhatsApp. Olha, ouvintes, boa tarde, amigos. A Dilce Leda de Mogi está na escuta desde o início. Obrigada, Dilce. Quem mandou mensagem também foi a Anne de São Paulo. Ela disse, seria bom não chamar o homem que sequestrou ônibus de bandido ou de sequestrador, que essas palavras ofendem. Nós trouxemos aqui a sua participação. Gratidão, Anne. Quem mandou mensagem para nós também pelo telefone do ouvinte foi o Luiz Carlos Geraldo da Vila Ré, que disse assim, boa tarde a todos e sobre violência. Em minha opinião, ela tem relação com a ignorância que campeia neste país. Hoje, pela manhã, ouvindo uma notícia que no norte e nordeste do país, de janeiro até agora, foram mortos 95 peixes da espécie peixe-boi para o consumo popular. Isto sem contar com o desmatamento criminoso que acontece a olho nu. Participação do Luiz Carlos Geraldo. E muitas participações pelo nosso WhatsApp. Gratidão pelo nosso facebook.com/rede Boa Nova de Rádio. Quem mandou carinho para você, Astrid? Olha, foi, deixa eu ver, a Shirley Almeida Ferreira mandou carinho para todos nós. Obrigada pelo seu carinho, Shirley. Luísa Marques Medeiros, Marisa Vicente, a Nelly Barbosa, adorando o tema. Quem mandou carinho também foi a Lúcia Vilela de Andrade. Abraços fraternos de Lúcia para Astrid, extensivos aqui para todos nós. Que maravilha. Mas a gente fica enciumado, gratidão. né? Que é só para ela, né? Muitos Depois carinhos estende. aqui. Eu não quero que estende, quer que manda para mim. Abraços extensivos aqui. Querida. A Roseli Santos diz, tudo de bom, não troca a TV Mundo Maior por nada. Olha. Temos aí 3 minutinhos ainda para terminar o jornal. Eu vou pedir para que cada um de vocês possam se apropriar de um minutinho para fazermos aí esse arremate sobre a questão da estética, Astrid. Sinal de maturidade. Não, Sinal de maturidade. Posso É. falar? Não, Posso você- falar? Raciocínio. Não, já. Você está falando sobre a questão Vai lá. da calça Gente, rasgada. Não, mas você tá beleza. do jeans, Vai, que não vai dar tempo. Eu Pois quero é. ler um negócio aqui. Eu só vou falar isso rapidamente. Então, o padrão de beleza hoje é outro, né? Porque o não conforto, né? De certa forma, o não agradável é belo. Por que não agradável? Porque é rasgado, é furado, é de ponta cabeça, é dar conceito deitado. Então, é todas as avessas. É um outro conceito de beleza. Choca? Não sei. Mas é o que se vive hoje. Então, é uma estética um pouco às avessas, né? Merecia uma consideração. O que é o belo, o que é o feio hoje, né? Então, eu acho assim, um dos sinais de maturidade, que eu lembrei dessa frase, queria ler para vocês, né? Sinal de maturidade. Abençoada seja a criatura que aprende a viver satisfeita, buscando melhorar-se com paciência para que os outros vivam em paz. Olha só. Você falou rapidamente, acho que dá para você ler de novo. Isso é do Emmanuel, tá? Abençoada seja a criatura que aprende a viver satisfeita, buscando melhorar-se com paciência para que os outros vivam em paz. Sensacional. João? Eu acho que eu só queria destacar, acho que a Astrid comentou muito bem hoje sobre comentou muito bem ao longo de todo o programa, nesse fecho. Eu acho que hoje o que existe são vários padrões estéticos, né? Ou seja, inclusive existe toda essa questão estética de cada tribo, né? Então, formalizar fica difícil. Eu acho que nós estamos caminhando para um processo em que nós temos que aceitar as coisas de maneira muito mais aberta, né? E ter essa mente para que a gente alcance exatamente a proposta que eu estou aqui olhando essa frase de Emmanuel, né? Ou seja,
deixar que a coisa transcorra naturalmente para que a gente convirja para a paz. Olha, quem pediu para mandar um carinho para a mãe foi a Sheila Cristina. Ela colocou: mandem um abraço para minha mãe, ela não perde a TV. A dona Sônia de Uruçanga, Santa Catarina. Dona Sônia, beijo no seu coração, e a todos que participaram. Astrid, João e Tarquínio, gratidão pela presença. Agradecemos aqui o apoio técnico da Fernanda Lima e do Jefferson Carvalho, agora na mesa. Gratidão a você que está aí do outro lado. O Jornal Nova Era volta amanhã, ao meio-dia. Até lá. Você ouviu Jornal Nova Era.